E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no legado de um dos filósofos mais influentes de todos os tempos. A grande pergunta que não quer calar é a seguinte: será que as ambições gigantescas de um pensador do século XIX conseguem sobreviver à lupa implacável da ciência moderna? Sabe, o que acontece de verdade quando a filosofia monumental bate de frente com os dados científicos do século XXI? É exatamente essa investigação fascinante que a gente vai fazer agora. Bom, para começar, essa frase inconfundível do Friedrich Nietzsche já dá muito bem o tom da nossa conversa. E olha, o projeto dele não era nada modesto. Ele não queria debater só moralidade. O cara queria simplesmente unificar a psicologia humana, a evolução da biologia e até a estrutura do universo debaixo das teorias dele. Uma ambição gigante, sem dúvida nenhuma, mas que, como a gente vai ver, colocou o pensamento dele em uma verdadeira rota de colisão com a ciência atual. Para entender direitinho o que sobrou desse legado todo, nossa pauta de hoje vai passar rápido por 6 pontos. Vamos ver o projeto ambicioso, as refutações cosmológicas e biológicas, o enfraquecimento lógico, a famosa crítica de Heidegger, a defesa hermenêutica e, claro, fechar com o nosso veredito final. Certo, vamos ao ponto número 1, o projeto ambicioso. A gente precisa entender que o Nietzsche tentava operar quase como um filósofo da natureza, tentando abraçar o mundo todo de uma vez só. Só que esse desejo de criar um sistema que explicasse absolutamente tudo bate de frente com o jeito que a ciência moderna funciona. Hoje, o avanço científico depende de uma hiperespecialização, de testes empíricos rigorosos e de muita matemática. Então, uma teoria de tudo baseada quase 100% em intuição e retórica filosófica, por mais genial que seja, acaba esbarrando em um muro de concreto quando a gente coloca a coisa toda sob um microscópio ou na lente de um telescópio. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, as refutações biológicas e cosmológicas. É aqui que o bicho pega, porque quando a gente usa os instrumentos de hoje, as coisas mudam de figura. De um lado da tela, a gente tem a famosa ideia do eterno retorno de Nietzsche, aquela hipótese de que o universo tem energia finita, mas o tempo é infinito, então tudo vai se repetir em ciclos para todo sempre. É super poético, né? Mas, do outro lado, a astrofísica moderna nos dá um choque de realidade. Graças à descoberta da energia escura, nós sabemos que o universo não vive em um ciclo fechado. Na verdade, ele está em uma expansão contínua e cada vez mais acelerada. Pois é, os dados observacionais são bem cruéis com a ideia literal do eterno retorno. O universo que a gente consegue observar não vai dar marcha ré e colapsar para começar tudo de novo. Além disso, sabe aquele teorema de Poincaré, que fala sobre a recorrência de sistemas? Ele exige um espaço isolado e de volume finito. Isso simplesmente não se aplica ao nosso cosmos dinâmico que é cheio de radiação e puxado por essa energia escura. Ou seja, falando de física pura e simples, essa repetição infinita está fora de cogitação. E quando a gente sai do espaço e olha para a biologia, o cenário se repete. Nietzsche falava sobre a vontade de poder como o grande motor da vida, um impulso quase metafísico onde todo ser vivo busca dominação e crescimento constante. Só que, na prática, a síntese evolutiva moderna explica a nossa adaptação através da seleção natural e da variação genética. A evolução biológica está focada em medir o sucesso reprodutivo e não em um desejo abstrato de supremacia. E, para colocar isso de uma forma ainda mais prática, vamos dar uma olhada na neurociência. Como o nosso cérebro lida com a motivação? Em vez de uma força misteriosa de poder, a ciência cognitiva usa mecanismos muito bem definidos, como o erro de predição de recompensa. Basicamente, o nosso cérebro calcula o tempo todo a diferença entre o que ele esperava ganhar e o que ele de fato ganhou, ajustando tudo isso com picos de dopamina. É um sistema totalmente mecânico, super testável e 1000 vezes mais preciso do que tentar explicar nossas ações com base numa vontade abstrata e irracional. Tem mais um detalhe super importante sobre hereditariedade. Naquela época, acreditava-se que traços psicológicos e morais que a pessoa adquiria na vida poderiam ser passados diretamente para os filhos. E Nietzsche embarcou nessa para justificar a tal decadência de algumas culturas. Mas aí veio a genética mendeliana e botou ordem na casa. Hoje a gente sabe perfeitamente que características morais aprendidas não reescrevem o seu DNA. O código genético básico que você passa para frente não liga para sua moralidade, o que derruba essa premissa por completo. Bom, saindo um pouco do laboratório, vamos para o nosso terceiro ponto, o enfraquecimento lógico e epistemológico da obra dele. Se a gente esquecer a biologia e a física por um minuto, a própria estrutura lógica das ideias dele tem lá seus problemas. Lembra do perspectivismo radical? A ideia de que não há fatos, apenas interpretações?
Olha só que paradoxo maluco. Se a gente disser que essa frase é uma verdade absoluta, uma regra de ouro, ela se contradiz na mesma hora, porque aí nós teríamos pelo menos um fato incontestável. Agora, se a gente disser que ela é só mais uma interpretação solta por aí, então ela perde todo o peso filosófico. Percebem? É um conceito que, se levado ao extremo literal, acaba devorando a si mesmo. Outro calcanhar de Aquiles estrutural está no famoso método genealógico que ele usava. Ele adorava tentar desmascarar os valores morais da época, argumentando que eles nasceram de ressentimentos ou de origens históricas fracas. Mas a lógica formal nos ensina uma coisa bem simples. O valor, a utilidade ou a verdade de uma ideia hoje não pode ser invalidado só porque ela teve uma origem obscura no passado. Fazer isso é cometer a famosa falácia genética. É confundir o de onde a ideia veio com o que ela de fato significa hoje. Seguindo em frente, chegamos à parte 4, a crítica devastadora de Martin Heidegger. E olha, essa crítica não veio dos cientistas, veio de dentro da própria tradição filosófica. O Heidegger jogou uma verdadeira bomba ao dizer que o Nietzsche, nessa ânsia de destruir toda a tradição ocidental, caiu exatamente na mesma armadilha. Como assim? Bom, ao colocar a vontade de poder como a realidade absoluta que move tudo e todos, ele simplesmente criou uma nova regra metafísica dogmática. Ao invés de quebrar a roda da filosofia tradicional, o Heidegger argumenta que ele foi exatamente o auge da tradição que ele jurou combater. Irônico, não? Mas calma lá que nem tudo está perdido. O nosso ponto 5 entra em cena a defesa hermenêutica. Diante de tantas porradas científicas e lógicas, como é que a obra dele continua tão viva e influente? A grande sacada dos acadêmicos, como Walter Kaufmann e Alexander Nehamas, é a reinterpretação. Ler essas ideias como teorias científicas literais é um erro básico de interpretação de texto. Pense no eterno retorno não como física moderna, mas como teste psicológico definitivo. Você amaria a sua vida atual o suficiente para repeti-la infinitamente? A vontade de poder vira uma lente incrível para entender a nossa cultura, e o perspectivismo deixa de ser negação da matemática e vira uma ética estética, um convite para moldar a própria vida como estilo e atitude. E é muito importante deixar claro que essa defesa acadêmica não é uma opinião tirada do nada. Ela está super bem embasada em montanhas de pesquisa séria contemporânea, cruzando filosofia da biologia, ciência cognitiva e literatura, como a gente pode ver nessa vasta bibliografia que sustenta a nossa análise de hoje. O simples fato de a obra dele exigir e atrair esse nível absurdo de escrutínio até hoje já é a maior prova do impacto formidável que ele causou. E nada ilustra isso melhor do que o famoso conceito do Übermensch, o super-homem. Se a gente tentar usar isso como um manual fechado de regras éticas, o negócio desanda. Vira um conceito vazio que poderia muito bem justificar comportamentos narcisistas ou até tirânicos. Mas se a gente lê o Übermensch como um ideal dinâmico, uma provocação constante para você nunca se acomodar, para buscar a autossuperação contínua e a sua versão mais autêntica, aí a história é outra. Ele se transforma em uma das fontes de inspiração mais geniais da história do pensamento. O que nos traz, finalmente, ao nosso 6º ponto, o veredito final. Colocando tudo isso na balança, a ambição colossal, as derrapadas quando ele é confrontado com dados modernos e as defesas acadêmicas brilhantes, qual é o resultado? A verdade nua e crua é que as tentativas dele de ditar as regras da física ou da biologia foram inegavelmente atropeladas pela história científica. Mas a genialidade dele em questionar verdades estabelecidas, a capacidade feroz de expor nossas hipocrisias morais e o chamado quase urgente para que cada um seja o verdadeiro autor da própria existência, fazem com que a obra dele seja absolutamente indestrutível. É, sem dúvida nenhuma, uma leitura obrigatória. O que nos deixa com um último pensamento para explodir a cabeça, inspirado lá no Alexander Nehamas. E se nosso grande erro for tentar pesar a existência em balanças de laboratório, quando, na verdade, a vida clama para ser escrita, editada e vivida como uma grandiosa obra de arte literária? Sensacional, né? Pessoal, para que a gente continue trazendo essas análises profundas e diretas ao ponto, nós pedimos aquele apoio fundamental de sempre. Curtam esta explicação, inscrevam-se no canal e compartilhem o conteúdo. Ah, e para quem quiser e puder apoiar financeiramente a melhoria das nossas produções, a nossa chave Pix está liberada na descrição. polimefpodcast972@gmail.com. Muito obrigado mesmo pela companhia e até a próxima!